Olá, estudantes da terceira série. Eu sou a professora Kathleen e na aula de hoje nós vamos falar sobre atletismo adaptado. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês percebam essa diferença de esporte dentro e fora da escola, assim como a relação entre esporte e lazer. Então, o esporte de rendimento, que pode ser aquele fora da escola, ou até mesmo aquela brincadeira, aquela pelada, como a gente fala, que é praticada fora da escola. Isso é o nosso tempo de lazer, o que eu não estou praticando por fins esportivos, de competitividade, ou até mesmo aquele futebolzinho, aquele vôlei. Estou competindo ali, mas não é um campeonato específico ali. Estou fazendo por diversão, porque eu gosto. Então, isso é um esporte ali fora da escola, que estou fazendo no meu tempo vago, no meu tempo de lazer. E o esporte dentro da escola é aquele esporte que a gente vivencia dentro das aulas de educação física, aquele esporte que é voltado para todos e eu posso praticar várias modalidades. Dentro da educação física não é só esporte. Eu tenho jogos, eu tenho atletismo, eu tenho ginástica, dança, lutas, várias atividades, fins que vocês conheçam esse mundo que é tão amplo dos esportes, da riqueza, da cultura corporal de movimento, Então a educação física não é só esporte, tem todo um leque de atividades que eu posso fazer dentro da escola. Que vocês visualizem ali alguns esportes coletivos e individuais adaptados. No caso, hoje, o atletismo, que ele é uma atividade individual. E eu pergunto para você, você conhece alguma prova de atletismo paralímpico? Já assistiu às Paralimpíadas? Já viu um vídeo sobre? Será que uma pessoa cadeirante consegue participar de uma prova de corrida? O que vocês acham? Então, o que seria o atletismo, O atletismo são provas que são disputadas de forma individuais ou coletivas, que são divididas em corridas, lançamentos e saltos e a marcha atlética, que a gente vai ver mais para frente ali, tá? Então, em suma, o atletismo ele é disputado de forma individual, então cada atleta na sua raia, um por vez, mesmo que ele seja disputado 4 atletas. Quando eu falo que é individual, disputa um. Quando é coletivo, mais que um. E por mais que essa modalidade de atletismo ela seja disputada de forma coletiva, eu disputo um de cada vez e a soma dos resultados da minha equipe é computada no final, ou, por exemplo, lá durante a corrida, o revezamento. Eu corro 100 metros, tá? Corri daqui até aqui. E daí daqui até aqui outro atleta. Então, um por vez. Mas no final a gente soma o nosso grupo, o desempenho da nossa equipe para chegar a um resultado final ali. E a gente consegue observar lá na história de onde o atletismo surgiu. Se a gente parar para analisar, ele é o esporte mais antigo que se conhece, porque eles são habilidades naturais do ser humano. Então, como forma de sobrevivência, o homem primitivo ele precisava, correr, ele precisava saltar, Ele precisava arremessar, por exemplo. Eu queria comer hoje uma carne, Não tinha equipamentos. O que eu ia fazer? Vou fazer um lançamento, vou arremessar uma pedra ou um pedaço de pau lá para que eu possa abater a minha caça ali para que eu consiga me alimentar ali. E o atletismo, ele surgiu ali na Grécia Antiga. Então, na Grécia é o berço do atletismo. Então, eles se reuniam
ali como uma forma de achar o homem mais perfeito, o homem mais rápido. E eles começaram a trazer primeiro era o atletismo, a modalidade de atletismo. Então, quem era o homem mais rápido? Quem era o homem que conseguia arremessar mais longe, lançar mais longe? E teve uma grande repercussão esses jogos ali. Inicialmente, eles eram praticados apenas ali em Atenas, né? Na Grécia, em Olimpos, e depois difundiu-se para os demais países. E hoje se tornou um mega evento esportivo, certo? E a gente consegue observar que eles são divididos em provas de campo e rua, tá? Então, vejam bem, campo ou pista e rua. Então, campo porque eles são disputados dentro aqui do espaço de campo, a gente consegue perceber que é um estádio, que ali tem o espaço de competição, como se fosse, digamos que fosse lá no ginásio não, no campo de futebol do meu time. Né? Então, dentro do campo ali, eles subdividem em vários espaços que são ocupados para disputar tais provas. E aí as corridas e os revezamentos são disputados em pista. Observem aqui, né, que tem vários espaços ali. O salto triplo, né? Nós temos os espaços para os lançamentos, os espaços para os arremessos, certo? E agora a gente vai falar sobre as corridas. Nós temos as corridas rasas, tá? Que são aquelas corridas que não tem nenhum obstáculo na pista ali. E são disputados numa pista raiada de 1 a 8, tá? E essa pista, ela possui 800 metros em sua total extensão. Então, 100 na reta, mais 100 na curva, mais 100 na outra reta e mais 100 na outra curva, totalizando 400 metros ali. Nós temos as corridas rasas, que não tem nenhum obstáculo. Nós temos as corridas com barreira, que aí o atleta tem que transpassar as barreiras. E nós temos as corridas com obstáculos, que as corridas com obstáculo, ela tem a barreira e ainda tem uma outra barreira mais longa, que ao final dessa barreira tem um fosso de água ali, onde o atleta ele tem que ultrapassar esse fosso. Nós temos a marcha atlética, todas essas provas de corridas, tá? A marcha atlética, ela é uma corrida com uma técnica diferente, onde o atleta, a todo momento, ele tem que manter um dos pés no chão, tá? Se ele levar o seu pé, por exemplo, na corrida a gente tem a parte de voo, que em alguns momentos nós ficamos com os dois pés fora do solo. Se esse atleta, ele tirar o pé do solo, os dois pés, primeiramente ele é advertido, 2 vezes ele já é punido com diminuição do seu tempo total. Para vocês terem uma ideia, nas Olimpíadas agora de Tóquio que teve, nós tínhamos um atleta do Brasil nas primeiras posições. E esse percurso de marcha atlética, ele é um percurso controlado. Ele não é feito em estádio, ele é feito fora, mas toda a parte ele tem os árbitros para visualizarem os atletas. Então ele é disputado por homens e mulheres e ele é disputado em provas de 20 quilômetros e 50 quilômetros. Então, eles são percursos que, em suma, são em espaços reduzidos, né? Porque eles, como se eles fizessem zigue-zagues, sabe? Para que os atletas, eles percorram
ali dentro, mas eles calculam que dê esses 20, esses 50 quilômetros. E a nossa atleta, ela foi penalizada, tá? Em 2 minutos. Então, das primeiras colocações que ela estava lá, devido a essas penalidades dela não estar com o pé no chão a todo momento, ela perdeu medalha. Então veja que a técnica da marcha atlética é uma das mais difíceis. É aquele que parece que os atletas estão, né, só movimentando o quadril. Esse movimento de quadril que eles fazem, essa técnica ali, faz com que o atleta se mantenha estável, se mantenha com um dos pés a todo momento ali no solo. E aí a gente tem os revezamentos, que também são corridas, certo? Nós temos os saltos, arremessos e lançamentos e as provas combinadas, tá? Que eu combino mais que 2, 3 provas nessa disputa ali. Vamos fazer agora o exercício de número 1. Cite quais são as provas do atletismo que você conhece e quais delas você acredita que pode ser praticada nas Paralimpíadas. Dessas que a professora citou aqui, quais você acha que pode ser praticada nas Paralimpíadas? Faça suas anotações e nós voltamos em sequência. Conseguiram pensar e anotar? Eu espero que sim. Então vamos dar sequência. Então nós temos ali o atletismo paralímpico. Ele é voltado para pessoas que tenham deficiência física, visual e intelectual. E ele é disputado tanto por homens quanto por mulheres. Em pista, em campo e em rua. Em pista, lembram? Na pista ao redor, ali, provas raiadas, né? Campo, que são aquelas disputadas ali fora da pista, e na rua, que é ambiente externo, aquele ginásio, aquele ambiente controlado ali. Para vocês terem uma ideia,
tá? Essa imagem é uma imagem de corrida em cadeira de rodas. Então, desde 1952, as corridas com cadeiras entre cadeirantes tiveram a sua entrada ali no mundo paralímpico. Mas lembrando que a primeira Paralimpíada foi em 1960, mas esses esportes eles já eram praticados por pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E a gente tem então, por fim aqui, a pista de atletismo, né? Aqui são as raias, né, o espaço de pista, e dentro é o espaço de campo. Então, nós temos espaços destinados para o salto em altura, temos espaço destinado para o lançamento de disco, o espaço destinado para lançamentos de dardo e espaços destinados para arremesso de peso e também espaços destinados para o salto em distância e o salto triplo ali. Já a gente consegue diferenciar várias categorias e dividir as corridas em corridas de velocidade, corrida de meio fundo e corridas de fundo. De velocidade são aquelas corridas que acontecem, ó, muito rápido, quase nem pisco, né? Os atletas já venceram a prova, como por exemplo, que são corridas de velocidade, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 4 por 100. Então, 4 por 100 são 4 atletas, não são mais modalidades individuais, apesar de que elas são disputadas um de cada vez, mas no seu contexto geral, conta o tempo de cada atleta, soma lá para dar o grande campeão. Então, cada atleta corre 400 metros e 4 por 100. Então, cada atleta corre 100 metros. E aí a gente tem de meio fundo, que é aquelas provas com um pouco mais de tempo, demanda mais, por exemplo, que 30 segundos, que são 800 metros e 1.500 metros. E aquelas provas de longo percurso, que são as de fundo, 5.000 metros e 10.000 metros. Lembrando aqui, ó, prova de pista. São no ambiente ali da pista, nas raias, ambiente controlado. E aí a gente tem as provas de campo, né, que acontece dentro do campo ali. São os saltos em distância, salto em altura e salto triplo. Então, o salto em distância, tá? A caixa de areia, né? Eu tenho que dar um salto. Então, eu venho correndo, eu dou um salto e já caio lá. Já o salto triplo, eu tenho que dar 3 ataques antes de cair na caixa de areia. Então, eu vou mais longe, então, corro, 1, 2, e o terceiro eu tenho que estar lá já. Terceiro. E o salto em altura é aquele que eu estou correndo, né? E aí eu corro, tem toda uma técnica. Ele tem um colchão, tá? E eu tenho que transcorrer uma vara, coloco uma vara ali, e eu tenho que saltar sobre aquela vara. Corro lá, tem uma técnica que eles fazem o ataque de costas e eles envergam o corpo. Então, eu corro, faço lá a técnica e eu salto. E aí a gente também tem o salto com vara, que daí eu faço a utilização da vara. Eu corro com a minha vara no chão, e coloco ela e ela enverga e ela me lança para cima e eu caio também ali sobre um colchão. E aí a gente tem as provas de rua, que são a maratona, que é 42 quilômetros, e a meia maratona, que é 21 quilômetros. Imagine a resistência desses atletas para percorrerem esse percurso. E nas provas, nós temos vários tipos de deficiência, tá? Principalmente as pessoas que não possuem a visão, elas têm o que a gente chama de guia. Então, vai ali o guia, um visual, né, um técnico visual, corre junto com ela, né, presos por um cordão
que consegue direcionar o atleta ali. Nós temos as provas de campo, que é o lançamento de disco, tá? O lançamento de dardo e o arremesso de peso. Então, disco, parece como se fosse um prato, mas não é bem um prato. De dardo, que é este que está na foto, né? Parece uma vara. E de peso, que é uma bola de ferro, que é diferente o peso tanto para mulheres quanto para homens, tá? E aí a gente divide em classes dos atletas. São divididos em grupos por grau de deficiência e eles são classificados de acordo com a sua funcionalidade, certo? E aí a gente consegue verificar quais que são essas classes dessas provas. Então, os que disputam provas de pista, de velocidade, meio fundo, fundo e saltos e de rua, maratona, levam a letra T de track em sua classe. T11 a T13, deficiências visuais. T20, deficientes intelectuais. T31 a T34, deficiências de coordenação motora que competem em cadeiras de rodas. T35 a T38, deficiências de coordenação motora que competem em pé, entre outros. Então vejam bem que é para ter uma equiparidade entre as múltiplas deficiências ali. Já os atletas que fazem provas de campo, arremesso, lançamento, são identificados com a letra F de field. Na classificação F11 a F13, deficiência visual, F20, deficiência intelectual, F31 a F34, deficiências de coordenação motora que competem em cadeiras de roda, F35 a F38, deficiências de coordenação motora que competem em pé, entre outras deficiências. Então, para os atletas visuais, como a professora falou, eles têm um guia para direcionar eles ali, que são os atletas da classe T11 a T12. E agora a gente vai fazer o exercício de número 2, tá? Crie um percurso e seja guia e guiado por alguém caminhando. Você vai precisar algo para vendar os olhos, algo para se prender ao colega pelos punhos. Em seu caderno, descreva como foi a experiência e o que você sentiu. Foi fácil ou foi difícil? Façam uma atividade e nós voltamos em sequência.
Conseguiram fazer a atividade? Eu espero que sim. Então agora vamos relembrar o que a gente viu. Vimos o que é atletismo, como surgiu, pista de atletismo, atletismo paralímpico, provas de atletismo paralímpico e as classes do atletismo paralímpico. Espero que vocês tenham gostado. Os vejo em breve.